E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar conhecendo aí sobre um pouquinho da noção de lógica. Nesta aula nós vamos trabalhar um pouquinho isso aí. Filosofia no decorrer dos séculos sempre se preocupou com o conhecimento, formulando a esse o respeito de várias questões. Qual a origem do conhecimento? Qual a sua essência? Quais os dois tipos de conhecimento? Qual o critério da verdade e o possível conhecimento? A lógica, tá, galera? A lógica não interessa nenhuma dessas perguntas. Apenas dar as regras do pensamento do que é correto. A lógica é, portanto, uma disciplina de prudência. A lógica é a essência das leis ideais do pensamento e da arte, de aplicá-los à pesquisa e à demonstração da verdade. Diz que a lógica é uma ciência porque constitui em um sistema de conhecimentos baseados e em princípios universais, formando as leis ideais do bem pensar. A lógica se apresenta uma ciência normativa, uma vez que seu objeto não é definir o que é, mas o que deve ser. Isso é as normas do pensamento correto. Então, a lógica do pensamento correto é o objeto não é definir o que é, mas o que deve ser. A lógica também é uma arte, porque ao mesmo tempo que define os princípios universais do pensamento, ela estabelece as regras práticas do conhecimento e da verdade. Aristóteles é considerado, com a razão, o fundador da lógica. Foi ele realmente o primeiro a investigar cientificamente as leis do pensamento. Suas pesquisas lógicas foram resumidas sob o nome de Orgamon, por Diógenes Laércio. As leis do pensamento, formuladas por Aristóteles, se caracteriza pelo rigor e pela exatidão. Por isso, foram adotadas pelos pensadores antigos e medievais e ainda hoje são admitidas por muitos filósofos. Então, até hoje, essa questão da lógica de Aristóteles, que é considerado o fundador da lógica, e as leis do pensamento. Então, até hoje, outras pessoas, outros filósofos, eles vão atrás desse conhecimento. O objetivo primordial da lógica é o quê? É o estudo da inteligência, sob o ponto de vista de seu uso ou conhecimento. É ele que fornece ao filósofo o instrumento e a técnica necessária para a investigação segura da verdade. Mas, para conseguirmos atingir a verdade, é preciso raciocinarmos com exatidão e partirmos de dados exatos, a fim de que o espírito não caia em contradição consigo mesmo ou com os objetos, afirmando diferente do que a realidade são. Então, daí as várias divisões da lógica. Ao examinarmos um conceito em termos lógicos, devemos considerar a sua extensão e a sua compreensão. Quando considerarmos um conceito que designa a classe de objeto, levamos em conta a sua extensão ou denotação. A extensão do conceito filosófico é maior do que do conceito filosófico brasileiro. Quando
considerarmos um conjunto de características, consideramos sua compreensão ou conotação. A compreensão do conceito filosófico brasileiro é o maior que a do filósofo. Então, aqui nós tivemos 3 situações para entendermos, né, examinarmos o conceito. Então, nos lógicos, devemos considerar a extensão e a compreensão. No conceito de classes de objetos, a extensão e a denotação. E um conjunto de características é a sua compreensão de acordo com a conotação. A extensão e a compreensão, beleza? Aqui, as lógicas paraconsistentes violam a lei da não contradição. As lógicas não reflexivas são aquelas lógicas heterodoxas. Então, as lógicas não reflexivas são as lógicas heterodoxas, para as quais não vale a lei da identidade. Este é o caso, por exemplo, da lógica quântica. E de acordo com isso indica, né, a lógica ela estuda e define as regras do raciocínio correto. Porém, não é de sua competência estabelecer os princípios que as preposições devem seguir. Vejamos, por exemplo, o conceito do homem. A extensão desse conceito refere-se a todo um conjunto de indivíduos aos quais se aplica a designação do homem. Na compreensão do conceito, refere-se ao conjunto de qualidades em que o indivíduo deve possuir para ser designado pelo termo homem animal, vertebrado, mamífero, íbepe, racional, que íbepe, gente, desculpa, é bípede, racional. Esta última qualidade é aquela que efetivamente distingue o homem dentre os seres vivos. Entre os juízos, qualquer tipo de afirmação ou negação entre as duas ideias ou os dois conceitos. Ao afirmarmos, por exemplo, que este livro é de filosofia, acabamos de formular um juízo. O enunciado verbal de um juízo é denominado proposição ou premissa. No raciocínio, é o processo mental em que consiste em coordenar 2 ou mais juízos antecedentes em busca de um juízo novo denominado de conclusão e inferência. A primeira premissa: o ser é humano, é racional. A segunda premissa: você é um ser humano. A conclusão: logo você é racional. O enunciado de um raciocínio através da linguagem falada ou escrita é chamado de argumento. Argumentar significa, portanto, expressar verbalmente um raciocínio. Silogismo é o raciocínio composto de três proposições dispostas de tal maneira que a terceira, chamada conclusão, deriva logicamente das duas primeiras chamadas premissas. Todo silogismo regular contém, portanto, 3 proposições, nas quais os 3 termos são comparados 2 a 2. Um exemplo: toda a virtude é louvável. Ora, a caridade é uma virtude. Logo, a caridade é louvável. Sofisma é um raciocínio falso que se apresenta com uma aparência de verdadeiro. Todo erro, porém,
de um raciocínio ilegítimo, portanto, de uma sofisma. O erro pode derivar de duas espécies de causas: das palavras que exprimem ou das ideias que constituem. No primeiro, os sofismas de palavras ou verbais. No segundo, os sofismas de ideias ou intelectuais. Então eu deixei aí para vocês 2 exemplos que explica bem essa parte. Ainda comentei os exemplos. Aqui, ó, um exemplo da verbal, da sofisma verbal. Usar a mesma palavra com o duplo sentido, tornar a figura pela realidade. Exemplo de sofisma intelectual: se tornar por essência o que é apenas um acidental. Tomar por causa uma simples antecedente de uma mera circunstância acidental. Ficou beleza aí, né, galera? Então, com essas explicações, vocês vão estar respondendo as questões 3 e 4 da apostila. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só vocês estarem me chamando. Até a próxima.